Uma das coisas que o vinho ele causa na vida das pessoas, além da embriaguez, da falta de sobriedade, tornando a pessoa sonolenta, distraída, inconsciente e totalmente vulnerável, é a falta de percepção e de discernimento em relação ao que é certo ou errado, em relação ao que é justo ou injusto, em relação ao que é santo ou o que é profano, em relação ao que vem de Deus e o que vem do inimigo, enganando, mentindo e lubridiando. E as pessoas embriagadas com esse vinho, elas são facilmente tragadas pela ignorância e falta de conhecimento da palavra de Deus. O vinho leva ao pecado, e o pecado é a concupiscência da carne, age de uma forma perniciosa, leviana e maligna, assim como também as ações e as obras da carne que são geradas, o pecado pela sua prática, que cede às influências demoníacas, tentadoras, infiéis, destruidoras deste mundo, deste sistema mundano que age de uma forma inconsequente, como se o pecado não fosse um problema, como se o pecado não destruísse, como se o pecado fosse força, vida e vitamina para aqueles que assim o fazem, concordam e praticam. Mas não sabe que é um engano do inimigo, quando ali no próprio Éden ele disse para a mulher: olha, não vai ter problema se você comer do fruto que Deus disse que você não deveria comer. Então a mulher, ouvindo a voz do inimigo, desprezando todas as palavras maravilhosas que vieram da sábia instrução daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir na pessoa bendita do seu Filho para buscar e salvar os que nele esperam, os que nele acreditam e os que nele confiam, depositando toda a sua graça, sua força na presença do Deus Todo-Poderoso. É claro que primeiro as pessoas provam do vinho da fornicação, do vinho do engano, da mentira. Consequentemente, essas pessoas ficam vulneráveis ao pecado. E por que as pessoas ficam vulneráveis ao pecado? Por causa da facilidade, da carnalidade, por causa da falta de discernimento espiritual para entender o que é justo e o que é injusto diante de si mesmo, pela falta, pela ausência do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Então, a finalidade das obras da carne ou da carnalidade desenfreada na vida daqueles que não conhecem as Escrituras Sagradas ou que conhecem, mas desviando-se fizeram naufrágio da fé, voltando às fábulas, voltando ao engano, voltando ao erro.
e desprezando todas as maravilhas do verdadeiro vinho, que é a vida eterna, a salvação na presença de Deus, pela unção divina, daquele que traz, daquele que dá, daquele que é o sabor na vida dos que piamente acreditam na sua existência, na sua palavra, nas suas escritas. Então o inimigo começa, pela embriaguez do vinho, a lançar as tentações, a lançar a infidelidade, a lançar o descaso em relação às Sagradas Escrituras, porque o intuito do inimigo é que a humanidade perdida, a humanidade profana, a humanidade sem Deus, sem Cristo, sem valor no que se refere à vida espiritual, venham aderir, venham aceitar, venham contribuir, venham praticar as obras da carne em seus próprios corpos, para que assim essa força das trevas, alimentada pelo pecado, tenha o domínio total e completo da vida daqueles que se embriagaram com o vinho do inferno, com o vinho da contenda, com o vinho do pecado, com o vinho da infidelidade para com o seu Criador. Evidentemente que se uma pessoa ela não é fiel, ela não teme, ela não respeita, ela não o próprio Criador, imagine ao seu próximo, ao seu semelhante, aqueles que são de iguais a si mesmo. Uma pessoa que não tem respeito algum pelo próprio Deus, pela divindade sagrada que fez os céus e a terra e tudo quanto nele há, inclusive trazendo cientificamente respostas que levavam à dúvida e outrora faziam com que os grandes pensadores duvidassem da existência desse Deus por falta de cientificamente provas que viesse acoplar, que viesse fortalecer e enaltecer a veracidade das Escrituras Sagradas. Porém, hoje, nós sabemos que não só temos a autenticidade da Palavra de Deus, cientificamente comprovada até por aqueles que não acreditam em Deus, mas que são obrigados a aceitar a veracidade, a sanidade das Escrituras Sagradas, a perfeita e enaltecida escrita do próprio Deus através de aproximadamente 40 homens que foram guiados pelo verdadeiro autor chamado Espírito Santo. Então a carnalidade, ela é fruto, ou melhor, obras da embriaguez desse vinho maligno, perverso e tempestuoso para a vida das pessoas. E o mais triste é que esse vinho tomou uma proporção em obras tão grande que, segundo as Escrituras Sagradas, está escrito que todos os reis da terra, livro de Apocalipse, podemos ver ali no capítulo 18, a partir do verso 1, quando o anjo do Senhor desce do céu e a sua glória ilumina toda a terra. E esse anjo representa o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que é a luz que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Esse anjo é o anjo do Senhor que trouxe a luz do mundo através do Evangelho.
Então observe que a palavra de Deus, ela não erra, ela não falha, ela é inerrante, ela é inacessível, ela é incomparável, ela é absoluta. As Escrituras Sagradas, os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada do Eterno, ela é, além de inerrante, ela é absoluta e está acima de todo principado, potestade da terra. Ela está acima de todo o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal em todos os países da face da terra, porque ela, além de aplicar, além de ensinar, além de nos mostrar o que verdadeiramente é justo e justiça, ela não falha na sua maneira de justiçar, tanto para absolver o inocente, como para condenar os que são culpados em seus próprios maus caminhos e pecados, tanto diante do seu Criador, como diante da sociedade sobre a face da terra. Então observe, o mais triste de tudo isso é que toda essa força negativa hoje tem entrado nas igrejas e com as suas más influências, como se fossem coisas boas, mas sendo más, como se fossem coisas benéficas, mas sendo maléficas, como se fossem coisas que pudessem ser aderidas a um simples modo de viver, em sua maneira de pensar, em sua maneira de falar, em sua maneira de vestir, em sua maneira de proceder, em sua maneira de se emocionar dentro e conforme o seu próprio coração, mas é um engano da antiga serpente chamada o diabo, que veio para enganar todo o mundo com as suas filosofias, com as suas modas, com as suas consciências. E o mais triste é que está escrito que ela deu do vinho, essa igreja apóstata, conhecida como meretriz no livro de Apocalipse. E por que ela é conhecida como uma meretriz? É porque as Escrituras fazem uma alegoria de uma mulher que não tinha respeito. Meretriz é uma pessoa sem respeito, que por causa da sua ambição, por causa do seu amor ao dinheiro, ela aceita em seu próprio corpo, em si mesmo, todo tipo de homem, todo tipo de pessoas, por causa do seu amor ao dinheiro. Então, qualquer pessoa que pagar a essa meretriz para se deitar com ela, ela aceita. Ela não tem respeito, ela não tem valor, ela não tem caráter, ela não tem ética, ela não tem pureza, ela não tem justiça em si mesma. Ela não julga reto a sua procedência. Então, o Senhor compara essa igreja a uma meretriz, porque essa igreja é uma igreja apóstata. Ela é conhecida como meretriz porque ela aceita todos os ensinos, todos os tipos de religião que existe sobre a face da terra. Ela faz parte, ela dorme, ela se deita, ela aceita em si mesmo
todo tipo de engano, blasfêmia, mentira, profanação. Ela aceita a idolatria, ela aceita o espiritismo, ela aceita as culturas afros em si mesmo, ela aceita as magias, ela aceita encantamentos, ela aceita todos os tipos de religiões em si mesmo. Por quê? Porque nessa igreja apóstata, conhecida como a Grande Babilônia, ela tem sentada sobre ela diz que serve a Cristo, ela diz que é de Cristo. Essa igreja se declara uma igreja cristã, porém ela serve a Satanás, porque essa igreja é onde está sentado o trono de Satanás. O trono de Satanás está colocado, está posto dentro desta igreja apóstata, dentro desta igreja profana, dentro desta igreja infiel aos princípios, aos valores das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Porque uma igreja, para ser fiel, ela não pode aceitar, ela não pode concordar, ela não pode se unir espiritualmente e fisicamente e materialmente a tudo quanto é errado, profano, idólatra, mentiroso sobre a face da terra. Essa igreja não pode dar de mão com o erro, com o maligno, com o pecado, porque então ela deixa de ser santa e sagrada e ela passa a ser profana e infiel ao seu Criador. Está escrito na palavra do Eterno, pela boca do próprio Messias: não podeis servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Em outras palavras, mesmo que a diversidade de igrejas, religiões sejam muitas, mesmo que a quantidade de filosofias religiosas sejam muitas, como o budismo, o espiritismo, que vem do kardecismo, o islamismo, o catolicismo, que é a grande Babilônia sobre a face desta terra, que é a grande meretriz, que tem em suas mãos o sangue dos santos, o sangue dos profetas, o sangue dos inocentes, desde que o nosso Salvador, o Messias, porque a igreja não era para ser conhecida como igreja cristã, e sim como igreja messiânica, por causa do advento do Messias em sua primeira vinda. Então, todo o povo hebreu e de Israel e judeus esperavam o Messias e não o Cristo. Esse nome Cristo vem do grego, porque todo o Novo Testamento foi escrito, foi tirado do grego. Então, por isso que o nome de Cristo, que significa o ungido, está no grego. Cristo no grego, Mashiach, HaMashiach, no hebraico, significa o Messias. Então, por isso que misturou um pouco o teor e a veracidade da palavra de Deus, não mudaram, mas em sua expressão fônica, ela mudou. Porque no hebraico conhecemos o Filho do Homem como o Mashiach, Mashiach de Deus, o HaMashiach do Eterno, o HaMashiach do Hashem, do Uahuel.